coloca duas pessoas trancadas numa sala, sem lei, sem regra, elas vão se matar. Você já pensou se o ser humano é bom ou mal por natureza? A Bíblia tem uma resposta e tenho certeza que não é a resposta que você gostaria de ouvir. Então vem comigo, seja muito bem-vindo, você está no Tom. Em Gênesis 3:6, a Bíblia nos mostra que a mulher comeu fruto. E se você puder ver, eu vou deixar na tela aí o versículo. E a Bíblia nos mostra em Gênesis 6:5 o seguinte. Eu vou ler para você. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois eu estou muito triste porque os criei. Em um mundo onde a maldade não era exceção, era a regra, a corrupção tomou conta do ser humano. E o Senhor quis trazer algo para destruir a humanidade. Esse sentimento estava muito forte, porque o ser humano só fazia coisas ruins e enchia o seu coração de maldade. Em Romanos 3:10 diz o seguinte, eu vou ler para você, vou deixar na tela, mas você acompanha comigo. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Em Isaías 64:6 nos conta que todas as nossas boas ações, tudo que a gente faz de bom nessa vida, são como trapo sujo. Para a gente ter noção do quão podre é o nosso coração. Imagina comigo, nosso coração é como uma cebola. Olha que essa... tá muito legal essa... Olha comigo. É uma cebola. Lá no fundo, na última... Tirou a última casca. A cebola tá podre por dentro. Mas ela tem várias camadas. E pensa que uma camada de família, uma camada filhos, bons ensinamentos, e uma camada maior chamada Cristo. Todas essas camadas, elas ofuscam toda a podridão que tem dentro do nosso coração. Tudo que tem de mal. E mesmo assim, a Bíblia nos mostra que tudo que a gente fizer de bom ainda é tratado como trapo sujo. Então pensa comigo, nós somos podres por dentro. A Bíblia nos relata. Eu sei que tem muita gente, eu trouxe essa discussão para nós aqui, porque eu vi um debate sobre isso na internet e me chamou bastante atenção, porque nesse debate falavam assim, que tudo que o Senhor fez foi bom lá na criação, em Gênesis, né? E fala, Deus fez o homem, né? E depois no final vai falar que tudo que ele fez era bom. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, então o link desses dois versículos gerou que o ser humano era bom. Era essa a discussão. Só que se tu for parar para ver, o bom de Gênesis que fala, a Bíblia trata como algo que Deus esteja satisfeito, não bondade. Porque a nossa referência de bondade é a bondade perfeita do Senhor. E essa bondade do Senhor é uma bondade que não falha, é uma bondade que é inatingível para nós. Só que a bondade que trata em Gênesis é uma bondade que fala de um sentimento de satisfeito. Jesus fez o Espírito Santo parar sobre a face das águas e se dividiu águas e águas e tal. E daí viu que o Senhor era bom e foi o primeiro dia. Ele viu que tudo que ele fez era bom, ele estava satisfeito com tudo aquilo. Então esse bom que fala em Gênesis é um bom referente a eu estou satisfeito com a minha criação, com o que eu acabei de criar.
não bom de bondade, não a referência de bondade que nós temos do Senhor. É uma bondade que faz referência a estou satisfeito. Em Jeremias 17, versículo 9, fala que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então, se ainda ficou alguma dúvida, o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. A gente tem inúmeros outros versículos para provar para você que o nosso coração é podre. E, mas Vinícius, por que é tão importante falar que o coração do homem é ruim e não bom? O que diferença isso faz? É só uma questão teológica? Não é uma questão teológica. Porque se tu for pegar uma pessoa que se sente boa, ela pode não se sentir no dever de se purificar, de buscar a Deus para se transformar, para tirar esse ser ruim. Duas pessoas. Eu vou te fazer um exemplo. Trancadas numa sala, sem lei, sem regra, elas vão porque o ser humano é ruim. Vinícius, mas tu tá exagerando, tá dando um exemplo exagerado. Pensa comigo, por que tem fofoca na igreja? Por que um irmão passa pelo outro e não cumprimenta porque me olhou errado? Por que pastores saem de igrejas e querem derrubar as outras igrejas, roubar membro? Que pastores falam de pastores em vez de se juntar em prol do evangelho? Porque tudo isso vem do nosso ser que é ruim. Se constantemente a gente não buscar ao Senhor e pedir para o Senhor nos transformar, a gente vai cada vez mais ladeira abaixo. Então imagina um ser humano se achando bom em tudo que faz. Um ser humano se achando bom em tudo que faz é ladeira abaixo. Ele não precisa se arrepender dos seus pecados, porque ele não peca, ele é bom. O que ele fez pro irmão, a fofoca que ele fez, a culpa não foi dele, porque ele é bom. Você entende o ponto de vista? Você entende como são dois pesos totalmente diferentes? E para finalizar, que bom que você ficou até aqui, eu vou ler Romanos 7,18. Então eu gostaria que você lesse comigo. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. 19. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, eu faço. Romanos 7, versículo 18 e 19. Então, com esse versículo eu fecho esse tema. Se você tem uma opinião diferente, ou alguma questão, alguma pergunta, ou discorda por algum motivo, coloque nos comentários. Gente, que bom que vocês ficaram até aqui. Ativa o sininho, siga, compartilhe, curta o vídeo. E estamos aí para discutir, de repente, se você não concorda ou tem alguma ideia de tema, Vinícius, fala sobre tal coisa, coloque nos comentários. A gente está abrindo esse leque agora para poder atingir outros assuntos, outros públicos, então, por favor, gente, compartilha bastante, segue o canal e Deus abençoe. Até a próxima.